Nos ajude a enviar esse vídeo ao máximo de gente possível compartilhando e nós seguindo. Ok, vamos. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, não por acaso, não por punição, mas por um propósito celestial. O deserto não era apenas um cenário físico de areia, sol escaldante e silêncio absoluto. Era um cenário espiritual de prova, batalha e revelação. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus esteve ali em jejum, buscando, orando, enfrentando não apenas o calor do dia e o frio da noite, mas também o confronto invisível com as trevas. O próprio Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, o Verbo encarnado, precisou passar pelo deserto antes de iniciar seu ministério público. Isso nos mostra que antes da missão vem a preparação, antes da glória vem a guerra, antes da manifestação vem o silêncio. E o silêncio do deserto não é abandono de Deus, é treinamento. O deserto revela o que há dentro de nós, fortalece nossa identidade, testa nossa fidelidade e nos alinha com a vontade do Pai. Jesus estava fraco fisicamente, mas forte espiritualmente. O diabo se aproxima sorrateiramente, tentando atingir aquilo que é mais valioso, a identidade. Ele diz: se és o Filho de Deus, como se Jesus precisasse provar algo para Satanás. Mas Jesus não caiu na armadilha do orgulho, da insegurança, da dúvida. Ele respondeu com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação não era apenas sobre pão, mas sobre colocar as necessidades humanas acima da direção de Deus. Jesus poderia transformar pedras em pão. Claro que podia, mas ele escolheu depender do Pai e não de si mesmo. A segunda tentação foi sobre usar o poder divino de forma egoísta e irresponsável. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos te guardarão. O inimigo usa a própria palavra de Deus fora de contexto para justificar o pecado. Mas Jesus, cheio do Espírito, discerne e responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo quer que a gente use a fé como teste, e não como confiança. Ele quer que Deus se submeta à nossa vontade, quando o correto é o contrário. Nos submetermos à vontade dele. A terceira tentação foi direta. Satanás oferece todos os reinos do mundo, em troca de adoração. Ele mostra glória sem cruz, vitória sem obediência, atalhos espirituais. Mas Jesus responde com autoridade: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Aqui vemos o coração de um verdadeiro adorador, que não se curva ao sistema, que não negocia propósito por posição, que não vende sua identidade por popularidade. Jesus resistiu ao diabo em cada tentação com a palavra. Isso nos ensina que o nosso maior escudo espiritual é conhecer, guardar e viver a palavra de Deus. Ele não venceu com gritos, com declarações emocionais ou com argumentos humanos, mas com a verdade da Escritura. E quando terminou a provação, o diabo se afastou e vieram os anjos e o serviram. Os anjos não apareceram antes da batalha, mas depois da obediência. O cuidado de Deus não falha, mas o tempo dele é perfeito. Há momentos em que parecerá que estamos sozinhos, mas a verdade é que o céu está nos observando. Os anjos estão em posição, e o socorro virá na hora certa. A ida de Jesus ao deserto nos ensina que até o Filho de Deus precisou ser provado, e que ninguém está acima da preparação. Se o nosso Senhor enfrentou o deserto, por que nós não enfrentaríamos? Mas ele venceu, e nos mostrou que também podemos vencer. E mais, ele não apenas venceu por ele, mas venceu por nós. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ter fome, cansaço, solidão. Ele entende nossas dores. Por isso, hoje podemos olhar para o nosso deserto com outra perspectiva. Talvez você esteja em um tempo seco, sem respostas, sendo tentado, sentindo-se fraco, invisível, cansado. Mas lembre-se, se você está no deserto e foi Deus quem te conduziu até aí, então Ele tem um plano. Ele está te preparando, te amadurecendo, te fortalecendo. Cada tentação vencida é um passo a mais em direção ao propósito. Cada não dito ao diabo é um sim ao céu. E o deserto tem fim. Jesus saiu de lá em poder, cheio do Espírito Santo, e deu início ao ministério mais impactante da história. O deserto não te define. Ele apenas te transforma. O deserto não é para te matar, é para te moldar. O deserto não é a última estação, é o início da missão. Então, se você está em prova, adore.
Se está com fome, declare a palavra. Se está sendo tentado, resista. Se está cansado, espere nos anjos. Porque o mesmo Deus que permitiu a provação também preparou a recompensa. E no tempo certo, você sairá do deserto não apenas como sobrevivente, mas como instrumento afiado nas mãos de Deus. Jesus nos mostrou o caminho. E se estivermos com Ele, passaremos por qualquer deserto, e sairemos dele mais parecidos com o Pai.